E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Evandro e eu estou aqui para ensinar programação a todos vocês. No vídeo de hoje, a gente vai começar a ver um assunto muito interessante que eu gosto muito no mundo da programação, que são as estruturas de seleção. Hoje a gente vai começar vendo a estrutura switch. Então vamos lá. Bem, quando se trata de estrutura de seleção, eu acho importantíssimo colocar isso em prática. Então a gente vai direto para o dev para praticar tudo aquilo que eu falar aqui para vocês. Então, de começo, a gente vai estar criando a nossa estrutura básica com a stdio int main e com return 0. Feito isso, eu vou explicar como o switch vai funcionar. Vamos supor que você quer obter uma entrada do usuário numérica referente aos dias da semana. Então, dia 1, se ele colocasse lá, digitasse dia 1, você devolveria domingo, dia 2 segunda, dia 3 terça, tal. Pensa, com o que a gente aprendeu até agora, isso seria impossível da gente fazer. Não tem como a gente selecionar com base na entrada do usuário. Então, a gente escreveu um código totalmente que ele era executado de cima até embaixo, sem pular nenhuma parte. Com o switch, a gente vai poder selecionar uma parte do código que a gente quer executar. Então, eu vou começar aqui apresentando para vocês a estrutura do switch. Então, a gente vai escrever switch, que é o comando reservado aqui na linguagem C. Aqui dentro, a gente vai colocar alguma condição. Por exemplo, no exemplo que eu falei para vocês, a gente poderia colocar o número que o usuário digitasse. Então, vamos começar com ele aqui. Vamos supor que é dia, semana. Beleza? Agora, esse dia da semana, eu vou pedir aqui para o usuário. Digite um dia da semana. Aí eu vou colocar aqui de 1 a 7. Beleza. Agora o scanf, né? Scanf %d para receber números inteiros. Opa, vírgula, dia. Rapaz, hoje tá difícil, hein? Semana. Aí, beleza. Então, com isso, a gente vai conseguir capturar uma entrada do usuário e essa entrada vai ser do tipo inteiro, que ela vai se referir a algum dia da semana. Feito isso, a gente vai querer, com base nessa variável, selecionar o dia da semana para o usuário. Então, a gente vai colocar aqui dia, semana. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os case. A gente vai colocar aqui dentro aquilo que a gente quer executar com base naquilo que o usuário digitou. Então, caso o usuário tenha digitado 1, o que eu tenho que devolver para ele? Printf domingo. Beleza? Vou colocar um /n aqui. Aí, caso ele tenha digitado 2, printf segunda. E vamos colocar aqui, caso ele tenha digitado 3, printf terça. Beleza, eu vou salvar aqui. Então, eu vou compilar e executar. E vou salvar aqui na nossa pasta do curso. Então, aqui, estrutura switch, exemplo, linguagem C, salvar. Beleza. Agora ele vai compilar e executar. Então, aqui eu já posso digitar um número de 1 até 7. Então, se eu digitar 1 é para aparecer domingo, se eu digitar 2 é para aparecer segunda, digitar 3 é para aparecer terça. Então, vamos digitar 3 aqui. Digitei 3, apareceu terça para mim. Tá vendo aqui que a partir do momento que a gente digitou, ele veio para a estrutura de seleção, ele ignorou esses dois códigos que a gente tinha escrito aqui, que foi o de domingo e segunda. Por quê? Porque o dia da semana que a gente digitou foi 3. Então, ele vai verificar. O dia da semana é igual a 3? Não. O dia da semana é igual a 3? Não também. O dia da semana é igual a 3? É. Então, ele vai pegar, executar esse código e vai sair do switch. Agora, vou mostrar um negócio interessante para vocês. Então, se eu pegasse aqui e digitasse 1. Opa, aqui o que aconteceu? Então, eu digitei o dia da semana, ele entrou aqui, ele falou, o dia da semana que eu digitei é igual a 1? É. Domingo. O que o switch faz? Ele começa a executar tudo o que tem abaixo dele depois que ele verifica que o case é verdadeiro. Então, aqui a gente digitou case 1. Então, ele começou a executar domingo, segunda e terça. O que a gente faz para eliminar isso? Para que isso não aconteça? A gente coloca um comandinho que chama break. Ele quebra o código naquele momento. Então, o que ele está acontecendo aqui? Então, eu digitei o dia da semana, entrou dentro do switch, eu vi que o que ele digitou era igual a 1, eu executei e de vez continuar com o código
todo aqui embaixo, eu quebrei o meu código. Como assim quebrei o meu código? Eu literalmente fui pro fim do switch. Então, com as chaves aqui, dá pra gente ver muito bem aonde começa e aonde termina o nosso switch. Então, quando ele executa o break, ele vai direto pro final do nosso switch. Então, se eu colocasse aqui um printf finalizado, ponto e vírgula, vamos colocar os breaks que restam aqui, break, e vamos executar de novo. Executei de novo. Se agora eu digitar domingo, finalizado. Então, o que aconteceu? Ele executou domingo, veio para a linha de baixo, ele achou esse break e logo depois ele veio direto para esse printf. O comando é muito simples de ser utilizado. Então, você pode me perguntar aqui, eu posso utilizar caracteres também? Posso. Então, vamos fazer um exemplinho aqui, que além do dia da semana, eu vou digitar também o meu sexo. Digite o seu sexo. Aí coloca aqui M ou F. Então, M para masculino e F para feminino. E scanf, um caractere. Então, a gente vai pegar aqui o sexo. Então, char sexo. Beleza. Agora, além desse switch que a gente fez aqui, a gente vai fazer outro switch aqui embaixo. Que esse switch ele vai verificar o sexo que a gente digitou. O que a gente vai fazer agora? Então, a gente tem que selecionar ou M ou F. Caso o sexo que eu tenha digitado. Então, sempre quando for um caractere, a gente coloca entre apóstrofos. Então, se for M, eu vou mostrar aqui para o usuário, seu sexo é masculino. Masculino. Beleza. Vou colocar o break para ele pular o código, para não executar mais nada que tem abaixo. E vou colocar aqui o do feminino também. Então, seu sexo é feminino. Ponto. Break. E logo após isso ele finaliza o nosso programa. Eu vou executar aqui, beleza? Eu vou digitar aqui. Eu tenho que colocar o resto dos dias da semana ali. Tá, deixa assim. Segunda. Opa! O que eu esqueci aqui? Muito bem. Eu esqueci do F-flush. STDI. Aí, coloca aqui dia 2, sexo masculino. Então, o que ele me devolveu aqui? Como eu digitei 2, ele me devolveu segunda. E como eu digitei M, ele me devolveu que eu sou do sexo masculino. Bom, agora que a gente tem tudo isso aqui, aí você pode me perguntar, mas Evandro, e se ele entrar na estrutura de seleção e eu não digitar nem 1, nem 2 e nem 3? O que o switch vai fazer? Então, vamos ver. Então, se eu digitar 4 e digitar S, o que vai acontecer? Ele não vai executar nada. Então, ele testou o caso 1 não é, ele testou o caso 2 não é, ele testou o caso 3 não é, porque a gente digitou 4. Então, ele só simplesmente saiu do switch. Aqui é a mesma coisa. Como a gente digitou S, ele verificou S é igual a M? Não. F é igual a S? Não também. Então, ele só saiu e finalizou o nosso programa. Aí você pode me perguntar, e se eu quisesse escrever para o usuário que ele fez uma entrada inválida? Eu poderia fazer isso? Sim, você poderia. No switch tem um comandinho que chama default. Então, esse comando ele serve para qualquer outra coisa que entrar dentro do seu switch, a não ser as opções acima. Então, qualquer coisa que você digitar diferente dessas opções, ele vai entrar no default. Então, se eu colocar aqui, opção inválida, pular uma linha e dar um break e executar, eu vou digitar aqui o 4 de novamente e vou digitar F. Então, ele me devolveu opção inválida, porque eu não digitei nenhuma das opções que está aqui. E ele me devolveu que eu sou do sexo feminino, porque eu digitei F aqui. Você também pode estar se perguntando, e se eu quiser ter um range de valores? Por exemplo, se ele digitar aqui, caso ele digitar, então peraí, rapidinho, opa. Então, caso ele digitar 1 ou caso ele digitar 7, eu quero devolver que é final de semana. Eu poderia fazer desse jeito aqui. Então,
Se eu colocar aqui 1 e M, ele vai me devolver que é final de semana e que o meu sexo é masculino. Agora, se eu colocar 7 e colocar M também, ele vai me devolver que é um final de semana, beleza? Ah, o resto ainda tá funcionando, vamos ver. Aqui, digitei 3 e M. Ele vai ver o que é terça e eu sou do sexo masculino. Então, se eu quiser pegar um range de valores, o switch ele não vai me possibilitar algo que seja fácil para mim fazer desse jeito. Então, eu teria que colocar aqui, caso eu queira dos valores entre 1 até 7, eu teria que colocar aqui caso 1, 2, 3 e assim sucessivamente até chegar no 7. Ele não me possibilita uma maneira fácil de fazer isso. Então, mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai aprender outras estruturas de seleções, mais duas, que são a estrutura if e else e o operador ternário, que são mais duas estruturas de seleções muito importantes para o mundo da programação. Bom, então essa é a nossa lista de exercício dessa aula. Ela tem um pouquinho de exercício aqui, 7 exercicinhos para vocês, tá? Então, são exercícios bem fáceis, não tem nada de complicado. Eu vou dar uma dica aqui no exercício de número 1 para vocês. Então, aqui ele está pedindo para você criar um programa que verifica se um número inteiro informado pelo usuário é divisível por 3. Então, para um número ser divisível por 3, o que tem que acontecer? Então, tem que pegar o número. Então, por exemplo, eu digitei 7. A divisão desse cara por 3, ela tem que dar um número inteiro. Então, se eu for dividir 7 por 3 aqui, então vai dar 2. Vai sobrar, vai dar 6, né? Então, 7 menos 6, 1. Aí não teria mais como, eu teria que colocar vírgula, continuar aqui e ia dar 3, 3, 3. Então, ia dar uma dízima periódica. Então, esse número, o 7, ele não é divisível por 3. Para um número ser divisível por 3, então seria mais ou menos o 9. Então, 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9, que sobra 0. Então, o resto da divisão por 3, ela tem que dar 0. Então, essa é a dica para vocês no exercício de número 1. Se vocês estiverem com qualquer dificuldade nos exercícios da lista, vocês podem estar me mandando mensagem no grupo do WhatsApp, no Discord, no Instagram, porque eu deixei tudo isso aqui na descrição para vocês poderem estar entrando em contato comigo. Beleza? Bom, por hoje é só. Foi uma aula incrível. Eu gostei demais de estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de estar aqui aprendendo comigo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo, tá? Não esquece de comentar esse vídeo com o seu feedback sobre a aula. E também não esqueça de estar compartilhando esse vídeo com todo mundo que você conhece. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero vocês na próxima aula. Até lá e fiquem com Deus.